Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Hoje nós vamos falar sobre um tema relevante e ao mesmo tempo sensível, que é a responsabilidade civil contratual dos médicos no Brasil. Trata-se de um assunto que envolve diretamente a relação entre médico e paciente, considerando os aspectos legais, éticos e as obrigações que surgem desse vínculo. Para começar, é importante entendermos o conceito de responsabilidade civil contratual no contexto médico. Essa responsabilidade ela surge de um contrato implícito ou explícito, estabelecido quando o médico aceita prestar seus serviços ao paciente, seja por remuneração ou acordo prévio. Nesse vínculo, o médico não promete a cura, mas assume o compromisso de utilizar todos os meios possíveis dentro dos padrões técnicos e éticos da medicina para promover a melhora ou o bem-estar do paciente. Aqui encontramos um ponto central, a abrangência da responsabilidade dos médicos, que pode ser dividida em dois tipos principais, que é a responsabilidade de meios e a responsabilidade de resultados. A responsabilidade de meios, que é a mais comum, o médico não garante o resultado final, mas deve agir com diligência, prudência e perícia, empregando todos os seus conhecimentos técnicos e científicos, disponíveis. Por exemplo, em casos de tratamento clínico, não há garantia de cura, mas o médico tem a obrigação de fazer tudo o que está a seu alcance para conseguir o melhor resultado para o seu paciente. Já a responsabilidade do resultado, ela decorre de situações específicas, como cirurgias plásticas, estéticas ou tratamentos odontológicos com objetivos claros e previamente já ajustados entre as partes. Nesses casos, o médico deve garantir o resultado esperado pelo paciente, pois o objetivo do procedimento é puramente estético ou funcional. Outro ponto relevante na responsabilidade civil é a questão da relação entre o Código de Defesa do Consumidor, que em muitos casos a relação médico-paciente é tratada como uma relação de consumo, onde o paciente é considerado o consumidor e o médico o fornecedor de serviço. Agora é importante fazer uma distinção, Quando o médico atua em instituições organizadas como hospitais, clínicas ou planos de saúde, aplica-se a responsabilidade objetiva, que caso ele cometa algum erro, independente de culpa, a instituição responde em conjunto. Por outro lado, em atendimentos individuais, a responsabilidade é subjetiva, o que significa que é necessário comprovar a culpa do médico para que ele seja responsabilizado por um eventual dano, um eventual prejuízo. Para configurarmos a responsabilidade civil contratual de um médico, é preciso entender os três elementos, que é conduta ilícita, dano sofrido, nexo causal. Que a conduta ilícita, ou seja, que o médico tenha agido de forma negligente, imprudente ou com imperícia. Já o dano sofrido, o paciente precisa demonstrar que sofreu um prejuízo. E o nexo causal, é preciso provar que o dano foi causado diretamente pela conduta do médico. Por outro lado, é fundamental lembrar que o médico não pode ser responsabilizado por fatores externos ou imprevisíveis, como reações inesperadas do organismo do paciente, tipo uma alergia, alguma situação assim. E, além disso, o paciente também tem o dever de seguir as orientações médicas, sim, e se caso ele não fizer, isso pode excluir a responsabilidade do profissional. Portanto, a responsabilidade civil contratual dos médicos no Brasil envolve questões complexas que vão muito além de simples prestação de serviço. Ela requer o equilíbrio entre o respeito aos direitos dos pacientes e o reconhecimento de que o exercício da medicina é cercado de incertezas e riscos que são inerentes. Eu espero ter conseguido trazer uma visão ampla sobre o tema e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou debater pontos específicos. Agradeço a atenção e passo a palavra para os meus colegas. Então, a minha parte no trabalho, eu vou falar sobre as características e peculiaridades da responsabilidade civil dos médicos, tá? A responsabilidade civil dos médicos se caracteriza principalmente pela obrigação de reparar os danos causados ao paciente em decorrência de atos profissionais. Por exemplo, eles são obrigados a reparar danos devido a falhas na prestação dos cuidados médicos. A responsabilidade civil dos médicos, ela pode ser tanto subjetiva
quando é necessário a comprovação de culpa, né, baseando-se em negligência, imperícia e imprudência, né, essa seria a responsabilidade subjetiva, e também pode ser a objetiva, onde não tem a necessidade de comprovar a culpa, como em procedimentos de risco, por exemplo. Ainda a análise se foca na obrigação de meio, ou seja, que o médico deve empregar o melhor esforço para obter o melhor resultado, e não se foca na obrigação de resultado, a não ser em cirurgias estéticas. Então, se emprega a obrigação de resultado. A princípio, então, é isso sobre as características e peculiaridades, e agradeço a todos. Olá, colegas, eu vou falar sobre os requisitos da responsabilidade civil subjetiva. São 3 os requisitos, né, da responsabilidade civil subjetiva. Entre eles, a gente tem a conduta humana voluntária, que é qualquer ação ou omissão de uma pessoa humana, no caso, né, o médico, que tem a intenção de agir ou de deixar de agir. Também temos daí o dano injusto. O dano, ele se subdivide em 2 tipos, pode ser dano material, também como pode ser dano moral. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, que é o prejuízo sofrido pelo paciente, né, no caso ali do dano, e também o nexo causal, que é o que liga a ação ou omissão do médico com o resultado sobre o ato ali que teve, né, que o dano. O nexo causal, então, é o vínculo que liga os 2 pontos que dá o resultado final. Os elementos da culpa médica, se o caso for culposo, né, ele sem a intenção de ter o resultado, a gente tem a negligência, que é a omissão do médico em realizar o que deveria ser feito, como deixar de diagnosticar uma doença ou prescrever um tratamento adequado para o paciente. A gente tem também a imprudência, que é a ação do médico em colocar o risco desnecessário para o paciente para a realização do procedimento sem a devida, no caso ali é a precaução, né? A imprudência. E a imperícia é a falta de conhecimento ou técnica do médico para ele fazer qualquer procedimento que ele está tentando fazer sem ele ser habilitado para isso, né? Como ele operar sem, no caso, um médico que ele é por exemplo, um neuro, fazer uma cirurgia de um cardio, ele não tem o conhecimento, a técnica para operar esse tipo de função e ele quer se colocar igual, não, eu sou bom, eu posso fazer. Nesse caso, seria imperícia, ele não tem o conhecimento e vai querer aplicar uma técnica que ele não tem. Ali sobre os 3 requisitos da responsabilidade civil. A gente tem a conduta humana, que é a conduta, né, que é a conduta de um humano, uma pessoa que ela é capaz de discernir, né, tem que ser humana, e a pessoa tem que ter capacidade mental e maturidade, né, para poder fazer a ação. Comissiva, que é o ato de fazer, como pode ser omissiva, que seria o deixar de fazer algo sobre o procedimento. E isso resulta daí o dano para o paciente. Os danos. O dano material seria perdas financeiras, como os lucros cessantes, as despesas médicas e outros custos decorrentes do dano. E o moral poderia ser sofrimento psicológico, humilhação, dor, angústia, ou danos à integridade moral do paciente. Eu também vou falar sobre as excludentes da responsabilidade civil médica. A gente tem ali 3 excludentes. Uma delas é a culpa exclusiva da vítima, que é quando o paciente ele é o único responsável pelo dano causado para ele mesmo, como ele se recusar a fazer o tratamento que o médico solicitou. O médico solicitou ele fazer um tratamento, seguir as regras certinho para ter um bom resultado, e ele não fazer aquilo ali, isso seria uma excludente, pois é uma culpa exclusiva do paciente, né, no caso ali da vítima.
caso fortuito ou força maior. São eventos imprevisíveis e inevitáveis do procedimento, como desastres naturais e epidemias. Por exemplo, o paciente está no hospital e caiu uma bomba lá. É um caso fortuito ou força maior. Não é culpa do médico se acontecer alguma coisa com o paciente. Isso pode ser considerado também como forças da natureza, um tsunami, um terremoto, furacão. No caso, não é culpa, não tem como o médico prever e ele não teria como evitar também. E a culpa de um fato de terceiro, uma outra pessoa se envolver na questão, que faria com que desse um resultado ruim para o paciente, como um familiar ir lá e desligar os aparelhos do paciente que não poderia ficar com os aparelhos desligados. Não seria culpa nem do médico, nem do hospital, seria uma culpa de terceiro, que acaba se metendo ali no tratamento e com isso dando um prejuízo ou algum problema para a recuperação do médico. Seria isso, pessoal. Então agora o meu colega vai falar mais sobre o próximo assunto. Oi, pessoal, mais uma vez, então vou falar sobre a minha outra parte no trabalho, tá? Que são as principais polêmicas relacionadas à responsabilidade civil dos médicos. As principais polêmicas envolvem a distinção entre responsabilidade de meio e resultado. Por exemplo, erros de diagnóstico, medicina preventiva, uso de evidências científicas, a responsabilidade por dano involuntário. A responsabilidade por resultado versus meio, essa distinção gera um grande debate, tendo em vista que alguns defendem que a responsabilidade civil dos médicos deve ser exclusivamente por meio, porque não é possível garantir o sucesso em todos os tratamentos, então não teria como responsabilizar pelo resultado, né? Tendo em vista a imprevisibilidade do corpo humano, pode acontecer inúmeras coisas durante um procedimento médico, né? Então, seria somente a responsabilidade de meio ao entendimento de alguns. E já outros defendem que em determinadas situações deve-se imputar a responsabilidade de resultado. Conforme eu havia falado no outro tópico, por exemplo, em cirurgias estéticas, né? Que está se baseando ali no resultado final. Então, seria a responsabilidade por resultado, neste caso. Também há polêmicas por erros médicos, né, e erros de diagnósticos, que são questões centrais nos processos judiciais. A dificuldade de provar a culpa complica a análise e a atribuição da responsabilidade nesses casos de erro médico e erros de diagnóstico, né? Então, é bem complicado comprovar a responsabilidade civil dos médicos nesse tipo de caso, mas não é impossível. E são os que mais abarrotam o sistema judiciário, né? E ainda tem a responsabilidade sobre a medicina preventiva, porque hoje em dia tem muitos pacientes que buscam medicina preventiva para ter uma melhor qualidade de vida, né? Procedimentos para melhorar a sua questão de vida e sobrevida. Então, esses pacientes buscando esse tipo de tratamento gera uma grande discussão sobre a responsabilidade dos médicos nesse tipo de procedimento, pois o paciente não tem assim a necessidade de fazer, mas, no entanto, ele quer fazer. A responsabilidade do médico nesses casos é de informar corretamente os riscos que o paciente vai correr fazendo esse procedimento. Então, o médico tem que se cercar de preventivo, na verdade, tem que ser o médico, porque ele tem que informar tudo que pode acontecer para ver se realmente o paciente vai querer fazer. Não fazendo esse tipo não passando esse tipo de informação para o paciente, depois ele pode correr o risco de ser responsabilizado por não ter passado as informações corretas e se acontecer alguma coisa com o paciente durante o procedimento preventivo.
Outra polêmica relacionada são os danos involuntários, sobre a responsabilidade em caso de dano involuntário, sem culpa direta do médico, mas com a responsabilização. Mesmo que seja um erro, por exemplo, um dano involuntário que o médico causou, ou mesmo que não tenha sido o médico, tenha sido por negligência do hospital ou da clínica que está sendo feito o procedimento, ou até mesmo de outro profissional. Tendo como provar esse dano involuntário, o médico pode ser responsabilizado, mesmo por atos de terceiros. Tá, pessoal? Então, esse é mais um tópico, né, do nosso trabalho. Espero que tenha contribuído, que todos tenham entendido a minha explicação. E mais uma vez, então, agradeço e passo a palavra para o próximo colega. Obrigada. Vou falar sobre a jurisprudência do STJ e do STF. A jurisprudência atual classifica o erro médico como o erro de um profissional da saúde, o médico, o enfermeiro, o hospital. O dano efetivo, o dano concreto real, a indenização não ocorre pelo simples fato de ter ocorrido o erro. Segundo a jurisprudência, tem que ter ocorrido o nexo de causalidade dessa relação. A atividade do médico, como falado anteriormente, é uma obrigação do meio, o que significa que ele não tem a garantia de, por exemplo, garantir a cura. A jurisprudência em apreço, a qual o paciente foi contaminado por uma infecção hospitalar, a qual nos autos consta que foi necessário 17 cirurgias para que esse paciente retornasse a seu estado normal, habitual. Então, o tribunal de origem já tinha dado decisão procedente àquele paciente, no valor de R$40 mil por danos morais, devido a toda a angústia e sofrimento que ele passou naquele tempo. E o STJ, então, manteve essa decisão procedente, a qual o paciente já tinha obtido o resultado favorável àquela decisão. Também pesquisei uma jurisprudência do STJ, a qual se tratava de um preenchimento de prontuário de uma gestante que houve negligência por parte dos profissionais da saúde, a qual o obstetra não fez as anotações no prontuário que resultaram em sequelas neurológicas graves e irreversíveis ao recém-nascido. Também trouxe uma jurisprudência do STF, que de relatoria do senhor ministro Gilmar Mendes, um agravo regimental, aonde o STF já tinha dado decisão favorável ao que constava no anexo daquele processo, que se tratava de uma situação de esquecimento de compressa na cavidade abdominal do paciente, intervenção cirúrgica, que ocorreu em rede pública de saúde. Então, o ministro, reiterando que aquele tribunal já tinha tomado a decisão, o tribunal anterior também, manteve a condenação, manteve, a decisão favorável ao paciente, a qual houve aquela negligência. Então, como falado já anteriormente, a responsabilidade do hospital, da casa de saúde, é uma responsabilidade objetiva, a qual não é necessário o elemento culpa. E a responsabilidade daquele profissional da saúde, como falado anteriormente, o médico, o enfermeiro, é uma responsabilidade subjetiva, a qual tem que estar o elemento culpa. Tem que estar presente negligência, imprudência, para que se configure o nexo de causalidade daquela relação.
A minha parte era essa. O meu muito obrigado.